Fala galera, meu nome é Alfeu Rodrigues e você está no canal Reconstruindo o Templo. Bom galera, esse é o primeiro vídeo do canal Reconstruindo o Templo. Reconstruindo o Templo vai ser um canal que vai tratar sobre reforma de saúde. E aí você talvez esteja se perguntando, mas por que desse nome e por que um gordo quer vir falar de saúde para mim? E para responder a sua primeira pergunta, eu quero ler algo na Bíblia para você. Se encontra lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e 20. Lá diz o seguinte, ó: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário ou templo do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são desse mesmo? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Talvez você já tenha lido esse versículo algumas vezes e não deu muita importância assim como eu. Ou então seja a primeira vez que esteja ouvindo esse versículo e não sabe quanto isso é importante para a nossa vida. Aqui no canal Reconstruindo o Templo, eu vou contar um pouquinho da minha trajetória de gordice e como esse versículo me ajudou a dar um basta nessa vida de mamute. E talvez você se pergunte, o que um gordo tem para me ensinar sobre saúde? Realmente eu não tenho nada, mas antes de você desligar e sair do vídeo, espera, eu quero contar a minha história pra você. Nem sempre eu fui gordo, eu já fui um cara magro. Na minha infância, ali na minha adolescência, eu era um moleque que gostava de praticar esporte, jogava basquete, fazia parte de um time aqui do clube da cidade, e um dia até treinando, jogava bem basquete. E um dia até treinando, vi um outro treinador de outro clube e falou, cara, eu vi você jogando e eu quero que você vá jogar no meu time. Eu falei, poxa, eu vou ser pivô? Ele falou, não, lá é vôlei, é melhor você ir por esse caminho. Mas eu fui, gostei, gostava de treinar, ia todo dia treinar. Só como era muito moleque, não quis levar muito a sério, porque meu negócio era outro, era a rua, ficar passeando. Aos 15 anos, meu pai faleceu. E aí eu vi a necessidade de eu sair para trabalhar. E eu falei, poxa, mas eu vou trabalhar no quê? Fazendo o quê? Eu gostava bastante de desenhar, apesar de achar que eu não desenho nada. E aí surgiu uma oportunidade com um tio meu. Ele me convidou para trabalhar na empresa dele, que era uma empresa de comunicação visual. Eu falei, pô, maneiro, comunicação visual, desenho, tem tudo a ver. Ele desenhava muito, eu gostava pra caramba do jeito que ele desenhava. Eu falei, poxa, é essa área que eu vou. E aí em poucas semanas, em alguns meses, eu vi minha carreira deslanchar. Deslanchar, tipo, eu tava a 10 metros de altura, na beira da estrada, pregando placa de outdoor. Mas foi assim, tudo tem o seu início, o seu começo, e esse foi o meu. Dali eu fui trabalhando em outras empresas, fui gostando mais da área, fui trabalhar em agências de propaganda, e ali sim eu fui conhecer sobre conceitos, sobre os programas. Outra coisa que eu aprendi, e quem trabalha nessa área vai entender o que eu estou dizendo, é que a gente come muito mal. Porque eu ficava até 2, 3 horas da manhã trabalhando ali, e morrendo de fome, lógico, você vai comer. Hoje em dia você encontra umas paradinhas fit para você comer de madrugada e tal, mas naquela época não tinha nada disso. Ou era na padaria comer um belo de um lanche, ou então uma pizza, e isso sempre regado a muito refrigerante. Isso foi durante vários anos. Eu saí de várias empresas, cheguei a abrir a minha própria agência, e lá na minha agência eu continuava com esse hábito, eu nem levantava mais para sair para comer, eu comia em frente do computador. Até que um belo dia eu fui me pesar, me senti, falei, nossa, acho que eu tô um pouquinho gordo, acima do peso, e fui me pesar. E pasmem você, eu estava com 208 quilos. 208 quilos. Exatamente, esse foi o resultado de anos de uma vida de gordice. Eu tentava levar numa boa ali e tal, fingia que não ligava. Você pode ser bem resolvido, pode brincar com a situação como eu brincava com a situação, levava tudo na brincadeira, não, tal. O pessoal falava assim, poxa, mas você é templo do Espírito Santo. Eu falei, pô, que maneira, né? O Espírito Santo tá bem confortável em mim, templão grande, Salomão, king size. Mas a gente leva na brincadeira, mas a gente sabia no fundo que aquilo não era legal, não tava legal. Eu cheguei até a fazer algumas dietas, tal, mais pelo pessoal ficar falando, ficar cobrando, do que por mim mesmo ter vontade de ir. Então, tem ali aplicação de enzima, vai lá aplicar, pô, enchi a barriga de agulha, cara, mó ruim. Cheguei em endocrinologista tinha uma balança lá maneira, tal, que você subia e já saiu o resultado, já com quantidade de músculo, gordura, água, e eu subi lá, e quando saiu o resultado, eu falei assim, por favor, subir um de cada vez. Não era legal essas coisas não. Fui no nutricionista, ela pegou e falou assim, amiguinho, vamos fazer uma mudança na sua dieta, tá? Então a gente vai pegar esse pote de Nutella aqui e vamos trocar por um queijo cottage. Tá. Quem que faz isso? Então você ir num outro nutricionista, não, vou mudar de nutricionista.
E aí você vai e ela inventa que o queijo que você tem que comer não é qualquer queijo, é um queijo da cabra que mora lá no Alto Suíço, lá não sei aonde. Quem que vai conseguir? Eu comecei a imaginar que eu era pobre demais para ser magro até. Mas tudo isso era porque os outros cobravam. Essa mudança de vida que eu estou querendo fazer agora, essa mudança de hábito alimentar que eu estou querendo fazer, só fez sentido quando eu fui buscar e entender na Bíblia o que de fato Deus queria comigo. Eu estava pouco a pouco cavando a minha cova com a própria boca. Suicídio em dose homeopática. E aí um tempo depois, eu vim conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ali eu pude até compreender um pouco melhor sobre esse assunto, porque ali uma das coisas que a igreja prega bem forte ali é a questão da saúde. E aí eu pude compreender como é sério isso, como devemos cuidar do nosso corpo. Eu estava destruindo o meu corpo, o templo do Espírito Santo. Eu estava fazendo isso pouco a pouco, com uma vida desregrada de anos e anos, chegando ao peso que eu acabei de falar para vocês, de 208 quilos. E isso não é uma exclusividade de quem é só gordo. Destruir o templo hoje em dia, o pessoal é muito mais fácil olhar para um gordo e falar: olha que gordo, está destruindo o templo do Espírito Santo. É simples, você vê isso no dia a dia na rua até. Se você, por exemplo, pega um magrinho, se uma pessoa magrinha, você vê ela andando na rua comendo uma coxinha, você vai imaginar o quê? Poxa, tadinho, olha, tá magrinho, tá comendo uma coxinha, tá com fome, não teve nada para comer durante o dia. Agora, se você vê um gordinho comendo uma coxinha na rua, não é por isso que tá gordo. Olha lá os lazarentos comendo a coxinha, não para de comer, vai explodir de tão gordo. Mas na verdade, o fato de destruir o templo do Espírito Santo não quer dizer só com gordo ou com magro. Lógico que isso fica muito evidente mais com uma pessoa que é gorda. Mas isso também não é exclusividade só deles. Tem muito magro por aí que está destruindo o templo do Espírito Santo, comendo um monte de bobeira. Só que ninguém fala nada. E ele também não liga porque ele está magro. E você deve estar pensando agora assim: beleza, Alfeu, você já falou como você engordou, como que você ficou desse tamanho, que agora você sabe que somos um templo do Espírito Santo. E você está perguntando: pô, como é que você vai me ajudar? Cara, eu posso te ajudar porque eu sou gordo. Aí vai entrar dançando. E por ser gordo, eu sei as suas dificuldades. Eu sei o que você passa, o que você sente, as suas ansiedades. É muito legal hoje a gente ver um monte de canal fitness aí no YouTube. Tem um monte de canal, sabe, de exercício, de dieta. E aí você vê aquele cara saradinho, aquela menina com a barriga trincada e tal. Cara, é muito válido isso e eu acabo assistindo algumas coisas para aprender coisas novas também. Mas só quem passou pela experiência de estar obeso ou estar acima do peso, sabe as dificuldades que realmente a gente enfrenta todos os dias. Então a partir de hoje, eu vou colocar em prática aquilo que eu tenho aprendido, as orientações que eu tenho recebido e quero mostrar o resultado para vocês. E quem sabe isso motive vocês a também entrar nesse projeto comigo, de reconstruir o templo, de reconstruir o seu templo. Bom pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo. Se você gostou, dá um like aqui embaixo, inscreva-se no canal, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Reconstruindo um Templo. Eu vou deixar na descrição do vídeo também o nosso e-mail, caso você tenha alguma sugestão, alguma dúvida, mande um e-mail pra gente. Se você não gostou, pô, dá um like também, se inscreva no canal, isso vai fazer com que a gente cresça e nos motive a melhorar cada vez mais para você também. É isso aí então, Deus abençoe e fui! Bom, então esse foi o nosso primeiro vídeo. Eu quero que vocês... Bom pessoal, esse foi o nosso primeiro vídeo. Bom galera, esse foi o nosso primeiro vídeo do canal Reconstruindo o Templo. Se você gostou, inscreva-se no canal, dê o seu like, não deixe de dar o seu like. Não. Se você gostou, não esqueça de dar o... Nossa. Pode deixar gravando aí. Bom galera, esse foi o nosso primeiro vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like. O que foi? Dá um like. Inscreva-se nos canais. Bom galera, se você... Não fala. Fala galera. Não.